Ontem nós tivemos uma operação da Delegacia da Polícia Civil, mais uma vez, sob o comando do delegado Nilson de Carvalho, aqui no interior do município, Arthur, onde tivemos aí essa operação. Esse combate é mais efetivo, né? Para coibir aí esses crimes contra menores e adolescentes, né? A exploração sexual de menores. E o delegado Nilson de Carvalho está em linha direta conosco aqui. Bom dia, delegado. Bom dia, Arthur. Bom dia a toda a equipe e todos os ouvintes da Jovem Hits. Prazer falar com um amigo aí. Nos conte a respeito dessa operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, ocorrida em São Marcos, no distrito de São Marcos. Bom, França, esta ação então ocorreu ontem, como tu disseste, no início da tarde, lá no distrito de São Marcos, interior do Uruguaiana, e esta operação, ela consistiu no cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão, porque há, sim, uma investigação sobre uma rede de exploração sexual de menores naquela localidade. Só é importante já deixar bem claro, fazer um alerta, né? Sim. Como se trata de uma localidade, né, uma comunidade pequena, o distrito de São Marcos, né? É bom deixar claro que os imóveis, as casas em que nós cumprimos os mandados de busca e apreensão, tá, não significa que necessariamente as pessoas que moram naquelas casas estão sendo investigadas ou estão sendo acusadas de qualquer crime. Há uma investigação em curso e essa investigação, então, ela ontem realizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão para tentar buscar provas da prática desses crimes. Então, só para ficar esse alerta, né, porque como é uma comunidade muito pequena, né, certamente há os boatos, porque as pessoas viram a ação, as viaturas e os policiais cumprindo esses mandados de busca e apreensão, então fica esse alerta. Não necessariamente as pessoas que moram nessas residências, elas estão sendo investigadas, acusadas, ou não necessariamente elas praticaram algum crime. Há uma investigação, e a investigação justamente tem o objetivo de identificar e comprovar a prática desses crimes. O que nós temos de informação é que 2 homens estariam aliciando menores naquela localidade para a exploração sexual desses menores. Esses 2 homens realizariam, inclusive, o agendamento de programas, né, para esses menores, para essas menores, são meninas, e, inclusive, haveria festas promovidas em determinado local, lá em São Marcos, e nessas festas haveria adultos e meninas, né, menores, e que ali ocorreria, então, inclusive, a exploração sexual e o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas, inclusive por esses menores. Essas crianças seriam da localidade? Isso, exatamente. Pessoas, vítimas, né, menores que residem lá naquela localidade de São Marcos. E essas pessoas que são suspeitas aí, elas também são residentes ou elas iam só para essas atividades? São pessoas que residem lá em São Marcos mesmo. Uma situação bastante delicada, né, delegado? E é bem delicado porque, como envolve, então, menores, né, nós sempre temos que ter o cuidado de não divulgar informações justamente para não identificar e não expor as vítimas, né? Elas são vítimas e não podem ser novamente vítimas agora de uma exposição indevida, desnecessária da imagem, da identificação ou qualquer forma que possa levar, né, a chegar até essas vítimas, a identificação delas. Esse tipo de atividade acontecia há quanto tempo, delegado? Tem ideia? As informações que nós temos é que há pelo menos 3 meses, né, essas atividades estariam ocorrendo naquela localidade. Entendi. Como é que a polícia chegou até esse tipo de delito? Bom, chegam para a Polícia Civil informações, inclusive informações anônimas, mas óbvio que nós não vamos fazer qualquer ação ou pedir qualquer ordem judicial com base apenas numa denúncia anônima. Claro. Mas normalmente chegam por denúncias anônimas e com base nessas denúncias anônimas a Polícia Civil começa então a fazer a investigação, né, pelos meios, pelas técnicas policiais para confirmar se há realmente, né, elementos mínimos que indicam que aquele crime está acontecendo. E nesse caso, né, chegou até o conhecimento, sim, da Polícia Civil por meio de uma denúncia anônima. Então, é sempre importante salientar para a população que a população ela pode colaborar com a Polícia Civil e colaborar com a segurança pública
e passando essas informações, inclusive de forma anônima, sigilosa. A pessoa não vai ser chamada para depor, o nome dela não vai constar dentro do inquérito policial, ela não vai ser chamada para testemunhar. E aí, então, já aproveitando, eu vou passar o número da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, claro. E nesse número nós recebemos essas denúncias, essas informações, e vamos fazer, então, a apuração. Vou passar o número aqui, que é pelo WhatsApp, inclusive, a denúncia, é 55, o código, porque é de Uruguaiana mesmo, é 98404-9048. Repetindo, 984-04-9048. E então a população acaba colaborando com a Polícia Civil, passando essas informações. E, França, é bom destacar que a violência contra a criança e adolescente, especialmente a violência sexual, ela, infelizmente, 90% dos casos é praticada, né, por alguém conhecido ou até mesmo por um parente desta vítima, dessa criança ou adolescente, e isso ocorre geralmente dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, por isso que é importante que as pessoas, até mesmo vizinhos que tenham conhecimento, que estão presenciando, que estão sabendo dessas violências que estão sendo praticadas contra crianças e adolescentes, denunciem para que essa vítima possa ser protegida pela Polícia Civil e pelos órgãos que integram toda a rede de proteção à criança e adolescente. Aconteciam esses eventos lá, delegado? Então, eram essas festas, né? As festas eram promovidas normalmente aos finais de semana, né? E já os agendamentos, aí, claro, dependia do interesse, né, daqueles que procuram a exploração sexual desses menores, e aí não tem dia e não tem hora. E é importante aqui, já aproveitando esse gancho, França, para informar que é o seguinte: é crime fazer a exploração sexual dos menores, e a pena é de 4 a 10 anos de reclusão, mas é crime também aquele que se utiliza dessa criança ou adolescente para satisfação sexual pessoal. Então, aquele que está fazendo programas lá com menores está cometendo crime também. E aí essa pessoa vai ser responsabilizada, assim como aquele que explora a prostituição infantil, que está aliciando esses menores. E quantas pessoas envolvidas nesse caso ali, tanto quanto vítimas e também suspeitos? Bom, os suspeitos, né, envolvem 2 pessoas, são 2 homens, né? Aí as vítimas, né, seriam pelo menos 4 vítimas identificadas. Tá bem. Informações sobre essa operação de ontem lá, chamada de 666, né? Como é que foi escolhido esse nome? Bom, cada operação, ela necessita de um nome, justamente porque nós lançamos todas as informações, os dados das operações, né, tudo que foi apreendido, né, tudo dentro do nosso sistema informatizado, e ele exige o nome da operação. E nesse caso, o distrito é porque era o distrito de São Marcos, e 666 é uma referência ao número da ocorrência que foi registrada, né, e que ganhou que acabou comunicando esse fato, né, esse crime. Então apenas é um nome que não tem, digamos, uma ligação à prática dos crimes, mas um nome mais ligado, sim, ao número da ocorrência que foi registrada.